Paz seja convosco. Estamos tratando, dentro da nossa escola bíblica dominical, do fruto do Espírito. Já tratamos dos frutos da carne. Se você porventura não tiver visto, está lá no nosso site, à sua disposição, para você ver ou rever, também no canal do YouTube. E nós estamos tratando da paz. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 5, já tem algumas semanas que nós não lemos esse texto. Vamos ler mais uma vez. Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante. Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante. Apóstolo Paulo, a igreja da Galácia. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E nós já trabalhamos o tema do amor agape. Nós trabalhamos o tema da alegria. Nós falamos que era aquele shaira, ou então raira, entendeu? A pronúncia correta. Estamos trabalhando a paz, que no grego também é eirene. E nós falamos que, na semana passada, nós iniciamos esse tema, que havia poucas coisas que o mundo desejava mais do que a paz. Falamos que a cultura grega, a cultura daquela época, ela tinha algumas ideias a respeito da ocorrência da paz. E para eles, a paz ela só vinha a partir da eliminação do desejo. Você para de sonhar, você para de ter desejos, você vai ter paz. Falava também que a eliminação das emoções faziam com que você tivesse paz. Sem emoções, você endurece seu coração, você não é magoado, não magoa e você tem paz. Falamos também que a paz, que eles pensavam que a paz vinha de uma independência e autossuficiência. Cada vez mais as pessoas elas querem viver como se fossem ilhas e não tem paz. Mas o que nos interessa não é o grego, não é o que os romanos pensavam, mas sim o que a palavra de Deus diz. O que a paz está sendo dita no Novo Testamento, em especial a correspondência com o Antigo Testamento. Porque tudo que tem no Novo Testamento é a atestação, é o cumprimento do Novo Testamento. Falamos na semana passada que no Antigo Testamento, esta palavra que faz referência a Irene, paz, é a palavra shalom. E essa palavra shalom, que é paz, ela pode simbolizar também saúde, pode simbolizar bem-estar, prosperidade. E shalom realmente significa isso, mas muito mais do que isso. Falamos então que a paz das Escrituras, ela descreve a serenidade, a tranquilidade e, em especial, o perfeito contentamento da vida. É a gratidão, de novo, é a gratidão. É você ser contente com o que você tem. Não é para você matar os seus sonhos, não é para você adequar, adaptar, entendeu, a sua vida, a tua realidade, mas você tem que ser satisfeito no que você estiver vivendo. Faça planos, tenha ideias, entendeu? Prospere, cresça, tanto em estatura e graça, principalmente, mas também financeiramente, dentro da sua vida secular.
Mas entenda que esse propósito não é o que vai te trazer paz. A paz, ela não vem daí. Vem do seu contentamento. De você realmente olhar para as coisas que você tem, para a situação que você vive, você se alegrar no Senhor. Nós falamos que também essa palavra eirene, ela é uma palavra que descreve a perfeição dos relacionamentos. Primeiramente, o relacionamento dos seres humanos. É esse relacionamento interpessoal, em que as pessoas elas têm que ter esta paz, essa eirene, no relacionamento pessoal com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o amigo, com o marido, com a esposa, com o avô, com a avó. Tem que haver este relacionamento de paz. E esta paz que procede do Espírito, que é o fruto parte do fruto do Espírito, traz esta paz e relacionamento entre as pessoas. Falamos também que tem que haver paz entre o relacionamento entre o homem e Deus. Então você tem um relacionamento horizontal, que é o relacionamento do nosso dia a dia, mas também você tem um relacionamento vertical, que não é só o relacionamento do domingo. Não pode ser apenas um dia na semana ou um período, mas tem que ser uma vida plena na presença de Deus. A palavra de Deus fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, e você está sempre colocando o Senhor na presença das suas coisas, das suas situações. Você sempre lembrar dele. E isso é um exercício, não é algo fácil a fazer, porque, conforme nós já falamos, as coisas do dia a dia fazem com que o nosso foco se transforme e mude. O Novo Testamento, a palavra paz, eirene, tem certas origens. Ela nasce da fé. Como que você pode ter, neste mundo caído, sendo cristão, paz sem ter fé? E a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você entende que muitas vezes a falta de paz, para você está faltando leitura das Escrituras. Leia mais. A paz provém da certeza, da sabedoria, do amor e do poder de Deus, que é a fé. Você saber que tem um Deus todo-poderoso que está cuidando e guardando de você. Pensava hoje pela manhã, como que nós podemos duvidar desse Deus? Um Deus que entregou o seu bem mais precioso, o seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário por nós. Será que Ele, nos dando o máximo dele, não nos daria graciosamente as coisas menores? A paz provém da obediência. Desobediência tira a paz, porque há consequências nas suas ações. Quando você envereda por caminhos que não são abençoados, que a palavra de Deus não abençoa, você, em especial como cristão, você fica sem paz, porque você sabe que você cometeu um delito. A vida cristã tem em primeiro plano a atividade intensa, como pano de fundo uma passividade sábia. São duas moedas, é uma moeda com dois lados. Você se esforça, faz o que é possível, mas você descansa em Deus. Em tempos como este de pandemia, ainda está o vírus aí. Ontem estava falando com a Diene, o André também já falou comigo, pô, que saudade, né, de congregar. Gente, não é ainda a hora. Eu não posso expor a Lourdinha, eu não posso expor a Manu, eu não posso expor o irmão Cláudio, eu não posso. Entendeu? Por mais que eu queira, ainda não é a hora. Então nós temos que fazer a nossa parte. É o que nós temos feito. Então, quando é necessário, se for o caso, a gente vai fazer uma visita. Se não, a gente faz o atendimento pelo celular mesmo, para preservar as vidas. Então a gente faz a nossa parte. Fazendo a sua parte, descanse em Deus. Eu vejo a luta dos profissionais liberais da nossa igreja, a luta do Felipe, a luta do Alice, do André. Essa semana quebrou o caminhão do André, ele teve uma tremenda despesa. Eu sei que luta, é difícil, entendeu? Mas faça a sua parte, confie em Deus, que o mais Ele fará. E a coisa mais importante, Jesus, Ele não tinha bens. Ele não pode deixar um terreno, ele não pode deixar um apartamento, ele não pode deixar um automóvel, uma junta de bois para os seus herdeiros, mas ele pode deixar algo mais importante. E ele fala, lá em João 14, 27, a última vontade dele, o seu testamento é: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. No Novo Testamento, a paz tem significado que é mais frequente do que qualquer outro. E foi transmitido pelo pensamento e usos judaicos. A paz é o relacionamento certo em todas as esferas da vida.
é você ser equilibrado. Tenho falado também menos do que gratidão, mas também falo sobre equilíbrio. Seja equilibrado. Estamos reformando uma sala, eu estou ajudando, não a reforma, né? Eu ajudo numa faculdade. E aí eu falava para o rapaz, eu te entrego domingo. E aí ontem eu estava falando com ele, ele falou para mim assim, olha pastor, desculpa, mas amanhã eu não vou trabalhar, minha esposa está cobrando, estou trabalhando de sol a sol, e eu preciso. Equilíbrio, nós precisamos de equilíbrio. A paz é o relacionamento certo dentro do seu lar. É o primeiro lugar que tem que ter paz. Tem que ter paz no trabalho, tem que ter paz nas atividades, sim. Mas o primeiro lugar que você tem que ter paz é no seu lar. 1 Coríntios capítulo 7, abre aí por gentileza. 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16. Primeira Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 16, diz assim a palavra de Deus. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Peraí que eu perdi. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? A paz é o relacionamento certo do lar. E esse texto, Paulo trata de um problema que estava sendo levantado na igreja de Corinto. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja de Corinto que falava que se você se convertesse e seu cônjuge, seu marido, sua esposa não fosse cristão, fosse pagão, o que era cristão deveria abandonar aquele que não era cristão, rompendo e assim terminando o casamento. O apóstolo Paulo, ele fala exatamente o contrário, ele fala negativo. O dever do cônjuge cristão não é abandonar o cônjuge pagão, mas levá-lo a Cristo. Como eu vou levar o meu marido a Cristo? Como eu vou levar a minha esposa a Cristo? Como eu vou fazer com que ele se dedique mais? Ele abandonou, está largado, está caído. O dever do cônjuge cristão não é abandonar, mas levá-lo a Cristo. Então ele passa a citar a razão. Deus vos tem chamado à paz. Por que que você tem que lutar para que o seu lar seja um lar cristão? Pode tirar o som? Blim. Esse blim aí. De onde é esse? É do nosso? Daqui? Por que que nós temos que lutar para que haja paz? Por que que nós temos que lutar para que aquele que convive conosco, ele possa ser de Cristo? Para que haja paz. Como eu faço isso? Faça o seu papel. Faça a sua parte. É aquilo que nós já lemos num texto anterior. Nós temos que entender que a nossa parte é fazer a nossa parte. E muitas vezes nós queremos fazer mais do que a nossa parte. E quando nós fazemos mais do que a nossa parte, nós fazemos errado. Essa palavra paz escreve a união indissolúvel do relacionamento que existe entre marido e esposa dentro do lar. Então você tem que tirar dos seus lábios a palavra vou me separar, vou me divorciar. Parece que alguns casais eles têm essa palavra na boca como a primeira arma, primeira coisa a ser feita, primeira coisa a ser usada é usar essa arma, como se você pudesse resolver tudo com um divórcio. Para casais cristãos isso não é opção. Entenda que você casado de uma forma correta, direita, com a bênção do Senhor, é complicado você querer se separar, não há paz, mesmo depois de uma separação. A paz é um novo relacionamento também, não só no lar, mas também é um novo relacionamento entre judeus e gentios. Jesus disse
Jesus, disse Paulo, é a nossa paz, porque de dois povos fez um. Derrubou o muro de hostilidade que estava no meio. Havia um muro de hostilidade que estava construído entre gentios e judeus. E ele fez um novo homem. Criou nele mesmo um novo homem para tomar o lugar dos dois, fazendo a paz por esse modo. Está lá em Efésios capítulo 2, versos de 14 a 17. Ele diz deste modo que ele fez a paz. Há um quadro duplo aqui. O templo de Jerusalém ele era construído e constituído de uma série de atos, de espaços. Então havia o espaço onde as mulheres podiam ir até ali. Se ela tivesse que passar, ela tinha que fazer um sacrifício específico. Se o judeu, se o ímpio, o gentio quisesse participar de alguma coisa, ele podia ter um ponto. O judeu, homem masculino, ele podia ter um outro ponto. A partir de um certo ponto, havia uma parte que era só para os sacerdotes. E aí havia o Santo dos Santos, que era apenas para a pessoa do sumo sacerdote. Mas havia uma barreira física entre gentios e judeus. Quando Jesus Cristo ele vem à Terra, ele elimina isso. Um dos grandes motivos de Jesus Cristo ter sido morto por aqueles religiosos era exatamente porque Jesus estava juntando as pessoas. Há uma situação em que Pedro ele tem contato com pessoas pagãs. Há um contato de Paulo com pagãos. E as pessoas elas começam a ficar incomodadas. E falam assim, poxa, mas como é que eu vou deixar de falar para esses homens e para essas mulheres do amor de Deus, se eles já receberam até o Espírito Santo? Então, aquele muro ele existia, mas esse muro ele caiu. Em Jesus Cristo, as barreiras elas foram derrubadas. E só nele pode ser estabelecido o relacionamento certo entre uma nação e outra, entre uma raça e outra. E a grande confusão que nós temos hoje não é a confusão da balança comercial dos Estados Unidos com a China. E nós temos vivido um tempo complicado, em especial dentro da alimentação brasileira, em que elementos básicos como arroz e feijão, em que custava, sei lá, R$10, agora está 50. Em que a China olhou para a população, para a produção de arroz do Brasil e falou, eu quero comprar tudo, vende para mim. E os caras venderam e agora a gente ficou sem aqui. As pessoas elas não têm paz, elas querem se defender a si mesmas. Ainda dentro do conceito mundial, se pensa em um conceito de nações. Nas quartas-feiras nós oramos por aqueles homens que são, como é que chama? Refugiados. Eu gosto sempre de pedir para o Sebastião orar a respeito dos refugiados. Eu gosto bastante da oração dele em relação a esse tópico. E ele contava para mim essa semana que lá no acampamento grego, ele estava vendo uma notícia, um acampamento grego com mais de 10 mil pessoas vivendo em barracas. Você entende isso? Sabe que consegue passar na sua cabeça esse tipo de contexto em que 10 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, bebês, animais, todos eles morando num grande acampamento. E aí pegou fogo em uma barraca, em poucos minutos. Todas aquelas barracas elas ficaram destruídas e 10 mil pessoas ficaram ao relento, sem alimento, sem moradia, sem transporte. E a grande preocupação das pessoas daquela região, como é daqui, como talvez seja a minha e a sua, se fosse dentro do nosso quintal, poxa, lá vai esse povo me atormentar, lá vai eu ter que gastar dinheiro, vou ter que me preocupar com esse tipo de coisa. Nós temos que entender que em Cristo nós não somos mais vários povos, nós somos um povo só. A constituição dessas casas que nós temos, cheia de muro, isso aí é coisa ocidental, é coisa humana, porque toda a terra é de Deus. Isso de dividir-se em cidades nasce lá atrás com Nimrod, quando ele começa a usar força para ganhar recursos e construir cidades. Esse princípio não é um princípio cristão. É interessante, se você porventura tiver o privilégio de ir para os Estados Unidos, você vai ver que em alguns lugares, como por exemplo a Flórida, você tem quintais abertos. Não tem grade.
E aí as crianças deixam as bicicletas, os brinquedos, os carros ficam abertos. É uma coisa que parece de outro mundo, não é uma coisa que nós conseguimos mensurar. E isso nos tira a paz. A paz também descreve o novo relacionamento que deve existir dentro da igreja. Se não conseguimos essa paz fora da igreja, nós temos que ter paz dentro da igreja. Na igreja, os cristãos devem manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 3. Nós devemos viver em paz. Deve haver um relacionamento pessoal, interpessoal, que nos traga paz. Em Colossenses, Paulo usa a metáfora: seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Está lá em Colossenses 3,15. Quem tem que medir o seu relacionamento com a igreja, o seu com a igreja, se há paz ou não, é Cristo. É a paz de Cristo. Será que está vendo essa paz? Será que está vendo esta paz? A palavra árbitro é proveniente dos jogos esportivos, referindo-se ao árbitro que dá suas decisões. Dentro da igreja, a paz de Deus deve ser o hábito para todas as decisões dentro do nosso coração. O que deve mover o seu coração? As coisas do Senhor. Tenha o raciocínio, pense, planeje, programe, mas saiba que a palavra final não é sua. A palavra final é do Senhor. Dentro da igreja, a paz de Deus deve ser o árbitro de todas as decisões dentro do nosso coração. As decisões não devem ser governadas pela ambição pessoal. Você tem sido muitas vezes ambicioso demais. Eu tive que mandar uma carta recentemente para as pessoas, para ver se as pessoas elas despertam em relação a dízimos e ofertas. Alguns despertaram, outros retorno de poucos. Então vem o pastor falar novamente de dinheiro. Não é isso, gente. Eu tenho que tentar de alguma maneira mostrar para você que o que importa não é a sua ambição pessoal, e sim o seu relacionamento com Deus. As decisões devem ser governadas, não devem ser governadas pela ambição pessoal, desejo de prestígio, amargura, espírito implacável. Devem ser sim governadas pela paz de Deus. Devem ser feitas num relacionamento pessoal com os homens, que é possibilitado exclusivamente por um relacionamento com Deus. Você não vai conseguir ter um relacionamento com pessoas, em qualquer esfera, se você não tiver um bom relacionamento com Deus. Você tem que entender isso. O relacionamento primordial é Deus. Porque a partir do seu relacionamento vertical com Deus, naturalmente o seu coração ele vai se encher desta paz e você vai alcançar as vidas. A paz no seu lar ela é condicionada à paz com Deus. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar. Pastor, o senhor me chama na quarta-feira, mas sempre aparece alguma coisa para fazer na quarta-feira. Você vai continuar sem paz. Domingo, eu acho um monte de coisa para fazer. Você vai passar a semana sem paz. O tempo que é de Deus, eu dou para outras coisas. Você vai ficar sem paz. A paz descreve o relacionamento cristão entre um homem e outro. É dever de cada cristão se esforçar por criar e manter esse relacionamento. Não dá para você deixar para lá. As pessoas elas costumam querer deixar para lá. Ah, fulano me atormenta, fulano brigou comigo, fulano grita comigo. Então eu vou me afastar. Não é isso, não é opção. Haverá um momento que não tem jeito. Mas até chegar esse momento, você tem que receber uma direção clara de Deus. Você tem que primar por manter relacionamentos de paz na família. Família, núcleo familiar, marido, esposa, mas também no núcleo entre irmãos, entre cunhados. Não dá para deixar para lá. Não é opção. É dever de cada cristão se esforçar. Você tem se esforçado? Ou chega num ponto, eu não quero mais. O cristão deve se esforçar em prol da paz com todos os homens. Hebreus 12:4, 12:14.
Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está condicionando a sua presença perante Deus em você buscar a paz com o ser humano, com teus amigos, com teus parentes. O cristão deve labutar, deve trabalhar para ser achado em paz por Cristo. Ou seja, um relacionamento certo com o seu próximo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Pedro, capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Apóstolo Pedro ele fala, se esforça para você ser encontrada como uma pessoa que vive em paz. A condenação dos maus é que não conheceram o caminho da paz. Quem vai para o inferno? Quem não conheceu o caminho da paz. Por isso que você não pode deixar de buscar relacionamentos que sejam relacionamentos de paz com as pessoas. Não dá para deixar para lá. Aqui é uma promessa e uma advertência subtendidas. Ninguém pode fazer uma obra mais cristã do que restabelecer o relacionamento certo entre os homens. Qual que é a coisa mais importante que você tem que fazer? Claro, primeiro se relacionar com Deus. Sem isso não existe. Isso é a base para tudo. Mas é estabelecer um bom relacionamento com as pessoas. E cada vez mais tem sido dificultado isso. As mídias sociais têm nos afastado. Como é difícil manter um relacionamento com as pessoas nos dias de hoje. As pessoas mandam mensagem e não retornam, não recebem retorno. Eu mandei aquela carta. Talvez um benê falou comigo, mas um ou outro falou comigo. Você tem que dar retorno. Comunicação, conversa. É o que eu falo com os meus aconselhados. A pessoa marca um horário. Não pode? Liga. Liga. Eu estou esperando. Isso é manter relacionamento de paz. É isso que Deus está falando assim. Mantenha isso. Converse, dialogue. Ninguém pode fazer uma obra mais cristã do que estabelecer o relacionamento certo entre os homens. E Deus certamente não considerará inocente o homem que perturba os relacionamentos pessoais, em especial dentro da igreja. Não é o nosso caso, a nossa igreja não tem isso. Talvez por ser uma igreja pequena. Mas nós vemos muitas igrejas com problemas de relacionamento dentro da igreja, em que as pessoas elas geram confusão. A gente lê nas epístolas paulinas um tal de Himeneu, de Fileto, os caras que ficam, entendeu, atormentando. O pacificador está fazendo a obra de Deus. Tanto que dentro do Sermão do Monte, uma das características que o cristão tem que buscar é ser pacificador. Nós já tratamos isso, talvez eu venha retomar esse estudo. Pacificador é aquele que olha para as situações e procura resolver para que haja paz. Independente do que acontece com ele, o pacificador está fazendo a obra de Deus, o provocador de contendas está fazendo a obra do diabo. A paz descreve o novo relacionamento entre o homem e Deus. Esta paz, esta graça que compõe o fruto do Espírito, tem que gerar em você uma nova criatura. Você não pode ser o mesmo. As pessoas não podem olhar para você e falar assim, é a mesma pessoa, não mudou nada. Não pode. As pessoas têm que ver em você alguma diferença. Temos paz com Deus porque mediante a obra de Jesus Cristo entramos no relacionamento com Ele. Romanos 5:1 fala que nós começamos a ter essa paz porque Deus, Ele nos veio. Ele não espera, vou falar um pouco isso à noite. Deus não esperou você ir, porque Ele sabe que nós não temos condição. Ele vem a nós. Jesus fez a paz, ou seja, estabeleceu um relacionamento certo entre Deus e o homem pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, verso 20.
Colossenses 1:20. 18. Colossenses 1:18 a 20. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O sangue de Cristo foi o que permitiu que você tivesse um relacionamento com Deus. Não é o seu esforço, não é a sua ida no monte, não é o seu tempo de oração, não é a sua dedicação, não é o que o teu pai falou, tua mãe falou, mas é o sangue de Cristo na cruz do Calvário que faz com que você tenha paz com Ele. Através da obra de Jesus Cristo, o medo, a alienação, o terror, a distância já não existem e nós temos intimidade com Deus. Entenda que você tem autoridade, você tem comunhão com Deus Altíssimo. E parece que nós esquecemos disso e nós entramos nas nossas próprias lutas e dificuldades e nós não conseguimos, e cada vez mais nós vamos ficando encruados, cada vez mais a gente vai abaixando a cabeça e a gente cada vez perde mais a noção de quem nós somos. Não existe mais medo, não existe mais terror, não existe mais distância entre nós e Deus. Bem pode ser dito que o novo relacionamento é resumido na nova palavra pela qual podemos, mediante Jesus Cristo, dirigir-nos a Deus. E nós podemos falar, conforme Marcos capítulo 14, verso 36, que Deus é o nosso Pai querido. Está lá em Marcos, a palavra grega que fala de Deus é a palavra Abba, não é o conjunto Abba, mas escreve mais ou menos do mesmo jeito. E Abba quer falar Paizinho querido. Eu quero sentir o cheiro, quero sentir o seu perfume. Você não faz isso com quem você não tem intimidade. Você não sai na rua, a menos que você seja um promíscuo, um pervertido, e sair cheirando o pescoço das pessoas, não. Mas você cheira no pescoço daquelas pessoas que lhe são próximas. E mediante o Espírito Santo nos é possível usar a mesma palavra. Você pode olhar para Deus, você pode nas suas orações falar Pai querido. Abba, na Palestina antiga, como ainda é entre os árabes hoje, era a palavra com a qual uma criancinha se dirigia ao seu pai no círculo familiar. Uma tradução em nossa língua pareceria grotesca, pois o significado é papai. Algo que os adoradores extravagantes às vezes usam, mas é algo que nos é permitido dentro de um conceito de relacionamento com Deus. Que infinita diferença está no clamor aterrorizado de Manoá, dizendo para sua esposa: certamente morreremos porque vimos a Deus. O papai de Sansão, acho que é Sansão, tomara que eu não erre, entendeu? Mas eu sei que a figura divina de Deus aparece numa manifestação. Eu já falei para você que isso chama-se manifestação teofânica, quando Deus se manifesta. E aí Deus, a figura do Senhor sobe numa coluna de fogo e aquele homem fala assim: certamente morreremos porque vimos a Deus. Terror, tem medo. Agora não. Você estar na presença de Deus tem que ser alegria, tem que ser paz. A paz é um relacionamento completamente novo que Jesus possibilitou entre eu e Deus. Entre você e Deus. Fica claro que esta paz tem um valor infinito e sabemos que alcançá-la não é uma tarefa fácil, humanamente falando, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Apesar de você já ter a paz no seu coração, para que você tenha ela manifesta no seu coração, você tem que abrir mão de muitas coisas. A dependência cristã é uma coisa como essa, é uma lição dura. Estou vivendo isso. A minha casa está vivendo isso. Por muitos anos nós fomos grandemente abençoados pela titia. A titia faleceu e hoje nós temos que lidar com algumas realidades que a gente não lidava. E é uma realidade de dependência de Deus. Confesso que tem sido amargo para mim. Amargo. Tem noites que eu durmo, pego no sono rápido, mas quando acorda, aquela angústia. E aí eu vou para o Senhor, eu vou buscar o Senhor, vou ler, vou buscar, vou ler, vou orar, começo a cantar, e aquilo vai assim, ó. E nós temos que exercitar isso. A paz é um relacionamento completamente novo que Jesus possibilitou entre o homem e Deus.
Fica claro que esta paz tem um valor infinito e sabemos que alcançá-la não é uma tarefa fácil. Já dissemos que ela é dom de Deus, porque no Novo Testamento ele é chamado de o Deus da nossa paz em pelo menos 6 vezes. Vamos ler um texto só. Romanos capítulo 15, verso 33. Tem várias referências. Romanos 15, verso 33. Diz assim: e o Deus da paz, o Deus do Shalom, seja com todos vós. Amém. Amém. E assim seja. Embora todas as dádivas de Deus sejam feitas gratuitamente, há também um sentido em que não são oferecidas de graça. E aí a pessoa fala assim: eu quero paz. Aí é aquela visão que às vezes eu falo para vocês. Você olha assim para o céu, parece que vem um anjo descendo com uma roupa reluzente, com um cântaro, e ele derrama aquele líquido sobre você. Não é assim. A paz ela é construída. A paciência, que é o nosso próximo tema, provavelmente depois do intervalo a gente vai trabalhar com ele. Esta paciência, essa longanimidade, ela é construída. Ela não é algo que nos é derramada apenas, nos dá acesso. Nós temos livre acesso, mas é uma construção. Devem ser intensamente desejadas e buscadas com grande esforço. Dessa maneira, o Novo Testamento usa 3 grandes palavras para a parte do homem na busca desta paz. Devemos buscar a paz e persegui-la. 1 Pedro 3,11 fala que nós temos que perseguir esta paz. Devemos ser zelosos para sermos achados por Ele em paz. A palavra traduzida para buscar significa fazer da paz o objeto de todos os nossos esforços. Mais do que você se esforçar em você comprar o seu próximo carro ou a sua próxima viagem, pagar a sua próxima viagem, se esforce para ter paz. A palavra traduzida por perseguir significa perseguir até alcançar, como um caçador faria, ou me vem uma ilustração. A gente vê alguns lugares, não sei se nos Estados Unidos ou na Europa eu sei que tem, em que há corrida de cachorros. Então que eles colocam os cachorros em baias como em cavalos, e aí abre-se a porta e aí um coelho mecânico ele sai correndo, e aqueles cachorros eles vão correndo até alcançar. É claro que eles nunca alcançam, mas diferente dos cachorros que correm atrás daquele coelho mecânico, nós temos que procurar essa paz até nós alcançarmos. E se em algum momento nós perdemos essa paz, nós temos que voltar atrás onde nós perdemos, da mesma maneira que o amor, e nós temos que voltar e reconquistar esta paz. O que fez eu perder a minha paz? O que está faltando na minha vida, no meu trabalho, no meu lar, para que eu tenha paz? Às vezes as pessoas elas começam a colocar limites muito grandes, estendem os seus planos, os seus propósitos, e por não alcançar os seus limites programados, eles perdem a sua paz. Trabalham demais. Como é o caso, por exemplo, daquele meu amigo que eu falei do pedreiro, ele falou assim: pastor, domingo eu não vou trabalhar. É dia do Senhor e a esposa está cobrando. Eu preciso ter paz no meu lar. É mais importante a paz no meu lar. A palavra traduzida por ser zeloso significa procurar uma coisa com entusiasmo ardente. É algo que nós vamos falar hoje à noite. Assim como a corça suspira por águas, eu tenho sede. A paz que consiste em relacionamentos certos não se obtém de modo fácil ou automático. Você quer ter paz no seu lar? Não é fácil, mas vale a pena. Quando eu sou chamado por algum casal para intermediar alguma discussão, eu falo: não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena você ter paz na sua vida, ter paz no seu lar. O que não vale a pena? Você viver sem paz. O salmista fala: quando eu me deito, logo eu descanso. Isso é paz. Ficar a noite inteira acordada é falta de paz. A paz que consiste em relacionamentos certos não se obtém de modo fácil ou automático, mas quando a desejamos de todo o coração e a buscamos com toda a nossa mente, usando todas as nossas forças, é possível. Porque se não fosse possível, Deus, através da figura de Jesus Cristo, Ele não falaria: e eu vos deixo a minha paz. A paz do Senhor, ela vem através
da dedicação nas Escrituras. Pastor, eu não tenho tempo. Toda ação tem uma consequência. Eu não tenho tempo para oração de quarta-feira. Eu não tenho tempo para me encontrar na madrugada para ler a palavra. Eu não tenho tempo para a escola bíblica dominical. Eu não tenho tempo para, com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão, com meu pai, sentar e ler as Escrituras. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para o culto noturno. Eu não tenho tempo para ir para a igreja. O que vai acontecer é que você vai viver uma vida sem paz. E aí é uma opção. Ou havia um programa na década de 80 que tinha como título assim, Você Decide. E aí aquele programa ele mostrava uma cena se desenrolando e em certo momento da narrativa o apresentador ele entrava ao vivo e falava assim, agora você decide o final. Você decide. Então as pessoas elas corriam para o telefone e ligavam. E aquela resposta que tinham mais ligações, a gente acha que era assim, né? Era o final desejado. E aí, quando voltava do intervalo comercial, o apresentador falou assim, agora vocês vão ver o final que a grande maioria decidiu. Pá! Eu já disse para você. Você não quer ler? Você não quer orar? Você não quer abençoar os irmãos? Você quer viver uma vida meio de nômade ou de monge espiritual? A resposta disso, falta de paz. Agora, pastor, eu quero paz. O senhor me ajuda? Vamos lá? Vamos ler? Vamos ler. Vamos orar? Vamos orar. Eu não consigo? Eu te ensino. Me pega pela mão? Pego. Se precisar carregar? Carrego. Agora, precisa do seu esforço. A paz, ela existe. A paz, ela está à sua disposição. A paz é a terceira graça que compõe o fruto do Espírito que está dentro de você. É como se você estivesse sem dinheiro para comprar um pão e você sabe que no teu banco tem R$1.000. Você vai buscar o dinheiro ou você vai ficar passando fome? O caminho, eu já passei para você. Você decide. Senhor, em nome de Jesus, quero louvar ao Senhor pelo estudo sobre a paz que excede todo entendimento, a paz que o Senhor deixou, a paz que o Senhor entregou. Quero pedir que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ser convencidos pelo Teu Espírito Santo a decidir pela paz, uma paz que vem com esforço, é concedida, está no nosso coração. A maior parte do trabalho foi feito. Jesus Cristo, quando morre, ele estabelece a paz. Estabelece a paz. Mas, como esse exemplo, você vai ter que ir no banco sacar o dinheiro. Ou, dentro do contexto nosso, você tem que baixar o aplicativo no celular para você poder movimentar esse dinheiro. Sem ele, o dinheiro está lá e você morre de fome. A paz, ela existe, ela é real e está à tua disposição. Que o Espírito Santo possa te convencer, mais uma vez, a se esforçar, a crescer em estatura e graça do Senhor. Nós vamos ter um pequeno intervalo. Retornamos após o intervalo para tratar de longanimidade, conhecida também como paciência. Que Deus te abençoe. Amém.